pelo aniversário do nosso grupo de oração, onde temos a alegria de receber a Antônio José. Ele seja um grande instrumento de Deus nesta noite, a trazer uma palavra que reavive o Espírito Santo em vocês, dando-lhes coragem nas batalhas do dia a dia, né? E que a graça de Deus seja derramada sobre todos nós nessa noite. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, elevamos aos céus a nossa ação de graças neste dia. Queremos te agradecer, Senhor, pelos 28 anos do nosso grupo de oração, esta tua presença no meio desta comunidade, Senhor, através do louvor, da palavra, do acolhimento, este oásis para tantos corações angustiados, feridos, corações desanimados, que encontraram aqui, Senhor, a paz. Que venha a tua graça sobre todos nós, que venha o teu Espírito iluminar e conduzir as palavras do Padre Antônio José nesta noite. Pedimos também bênção sobre o nosso núcleo do grupo de oração, que o teu Espírito esteja sempre a conduzir e a falar pelos lábios daqueles que se colocam inteiramente em tuas mãos. Obrigado, Senhor, por essa noite, e venha sobre nós o teu divino Espírito. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos nossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Por isso, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos plenamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, ao teu dispor, ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, já em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos erguendo seus braços para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Seja bem-vindo, Padre Antônio José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa noite, jovens. Podemos sentar aqui. Irmãos queridos, hoje gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor deu à renovação carismática do Brasil para ser uma direção para algo novo de Deus nesse ano de 2023. Como nós estamos na celebração do aniversário de um grupo de oração da renovação, acho que essa palavra é um presente de Deus para a gente hoje, e quem sabe ela vai trazer no seu coração
algo que você não estava percebendo. Quem sabe ela vai acender no seu coração um fôlego novo. Então, se você tem sua Bíblia, ou no livro, ou no celular, e quiser acompanhar com a gente, nós vamos compartilhar um pouquinho a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14 e seguinte. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 14 em diante. O apóstolo parece que quer dar uma sacudida na gente, e eu acho que ele consegue. E talvez a gente esteja precisando um pouco dessa sacudida. Efésios capítulo 5, versículo 14 em diante. Beleza? Nós vamos pegar a segunda parte do versículo 14, a segunda frase, e o apóstolo diz assim: por isso a Escritura diz, e ele então cita uma passagem do Antigo Testamento. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. A ordem do apóstolo é: acorda. Eu não sei vocês, mas ai meu Deus, como eu gosto de dormir. Eu durmo bem menos do que eu gostaria, e talvez até do que precisaria, mas eu gosto. E eu não sei vocês, mas de manhã esse negócio aqui faz um barulho que, olha, é a misericórdia de Deus que garante que ele ainda esteja aqui, porque a vontade que eu tenho de manhã às vezes é pegar e jogar pela janela no final da minha cama, fazer assim. Não foi ainda, mas não garanto. Como é bom dormir. Mas calma, peraí. Como é bom dormir um sono que descanse na hora em que é preciso. Faz muito bem. Hoje em dia todo mundo fala, os médicos falam da importância do sono para um monte de coisa, né? Para a nossa memória, para o nosso metabolismo e de tudo. Mas não é desse sono que o apóstolo está falando. E se o assunto é descanso, a coisa fica ainda mais delicada, porque nós estamos vivendo num tempo em que não é só o nosso corpo que precisa de descanso, porque nós estamos abusando dele, mas a nossa alma também precisa. E quando é a alma que precisa de descanso, só o sono da noite não é o bastante. E mesmo que você pudesse, maravilha, tirar um cochilinho depois do almoço, ainda não seria o bastante. Porque quando a alma está exausta, cansada, o que dá descanso para ela não é apenas o sono material, porque esse nem sempre é o bastante. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas cansaço é um negócio que se acumula. E a gente agora não está mais falando do cansaço do corpo, a gente está falando de um cansaço que pode vir para cá. Cansaço se acumula quando a gente tenta muito algo que a gente sonha, pelo qual a gente luta, e parece que nada acontece, nada muda, e aí a gente vai pensando que não vale a pena, e sabe, depois de 1, 2, 3 vezes tentando fazer o bem e recebendo em paga, às vezes ingratidão, às vezes mal,
É mais do que compreensível que o coração, a alma fiquem cansados. Para descansar a alma, o coração, só sono não basta. Um dia o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu tenho descanso para os vossos corações. Irmãos, cansaço tem a ver, ou pelo menos o cansaço da alma, tem a ver com sobrecarga de fardos. E para esse cansaço, só Jesus tem descanso. Só estar com Ele, só confiar nele, descansa a gente. Um dia, há uns anos atrás, eu fiquei tentando entender o que significava essa palavra, vós todos que estáis sobrecarregados. O que sobrecarrega a minha alma e pode deixá-la exausta? E aí, eu entendi que existem duas coisas que podem sobrecarregar a minha alma. A primeira se chama ontem, e a segunda se chama amanhã. Quando eu continuo sentindo o que eu já vivi ontem, o nome disso é ressentimento. Isso me sobrecarrega, porque eu precisava ter permitido que o dia de ontem terminasse e chegasse ao fim e ficasse atrás, mas não, eu sinto de novo o que eu já senti, eu sinto de novo o que já me machucou, e isso eu não dou conta. Ou então, quando eu antecipo o dia de amanhã e trago o dia de amanhã para cá e começo a me preocupar com ele além da conta, e começo a ter a impressão de que eu tinha que ter um controle sobre as coisas que vão vir amanhã, e de repente eu percebo que eu não tenho esse controle todo. O nome disso é ansiedade, e isso me sobrecarrega. Para a mágoa com o que passou, para a angústia da ansiedade, Jesus tem descanso. Jesus é capaz de me fazer as pazes com o que passou, e parar de brigar com o que passou, e sentir de novo o que passou, e talvez imaginar que eu tenha que cobrar de alguém o que deu errado, o que machucou aqui dentro. Jesus devolve paz para o meu coração, que às vezes fica prisioneiro do ontem. Quando eu me abandono nas mãos dele e percebo que eu não tenho controle sobre tudo, mas ele tem a minha vida nas mãos dele, a minha ansiedade dá lugar para a paz. Então ele me faz descansar, vivendo o dia de hoje. O ontem já não me engole mais de ressentimento, o amanhã já não me consome mais de ansiedade. Eu vivo esse dia chamado hoje, e posso vivê-lo como um presente de Deus, não como um fardo, porque afinal tem gente que também decidiu viver o dia de hoje como um fardo. Mas se eu vivo como um presente, ele não me sobrecarrega. Hoje à tarde eu dava a unção dos enfermos para uma pessoa muito querida, que vai começar quarta-feira o tratamento de quimioterapia, e essa pessoa de Deus demais, oramos juntos, rimos um pouquinho de algumas coisas, e ela dizia: minha vida está no mesmo lugar que esteve sempre, nas mãos de Deus, sempre. Então eu decidi descomplicar a minha vida. Eu falei: minha filha, você fez tão bem, porque tem gente que decidiu de antemão complicar. E aí, olha, a vida pode até oferecer uma bandeja cheia de brigadeiro para essa pessoa, mas ela faz assim, e briga com todo mundo, e reclama, nada está bom, nada está bom. Como é bom quando a gente decide viver o dia de hoje
como um presente, porque ele é do jeitinho que ele estava. Como é bom quando a gente deixa o ontem e o amanhã nas mãos de Cristo. A gente não se sobrecarrega mais. A nossa alma descansa nele. E a Bíblia diz que a única coisa que descansa a nossa alma é confiar. O descanso de quem tem fé é confiar. Sabe, irmãos, é um desafio tanto aprender a confiar. A gente vai se tornando grande, adulto, e vai aprendendo a controlar, vai aprendendo a dar conta, ou pelo menos achar que tem que dar conta. É como se a gente fosse ficando grande e achasse que virar super-herói, uma máquina de resolver problemas. Eu não sei como é que acontece, mas eu acho que todo mundo um dia descobre que não é super-herói. E aí a gente pode se sentir muito vulnerável, muito frágil diante da vida, ou a gente pode aprender a confiar. Quando esse dia chega, abençoado dia, às vezes é um dia que nos machuca, viu? Mas abençoado dia, de repente, a gente se coloca nas mãos dele e a gente descobre o que é descansar. Bom, voltando para Efésios, não é disso, não é desse descanso que o apóstolo Paulo está querendo que a gente desperte. Nesse descanso a gente deve viver coração sossegado em Deus, coração acalmado por Deus, coração que não é nem consumido pela ansiedade, nem amargado pelo ressentimento. Desse descanso a gente não deve se levantar, permaneça nele. Quando o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes, ele está falando de alguma outra coisa. Então, lendo essa passagem no início do ano, eu entendi que ele não queria nos despertar desse descanso no Senhor, que a gente precisa tanto, mas ele queria nos despertar de um torpor que nos coloca em perigo. Há umas semanas atrás, um mês e pouco atrás, 2 colegas fizeram a caridade de me obrigar a tirar uma tarde para descansar, e nós fomos almoçar num lugar que eu não queria achar, porque dentro do livro, longe do outro, mas um lugar todo verde, então valeu. Mas aí a gente teve que pegar a Avenida Brasil para ir, e no meio da Avenida Brasil a gente teve que acordar um motorista de uma van do nosso lado que estava dormindo no volante. Mais um pouquinho ia ser um desastre. Esse torpor que põe a gente em risco, eu acho que é disso que o apóstolo Paulo está falando, e é disso que ele está dizendo: desperta enquanto é tempo. Você está se colocando em perigo. Acorda, desperta. E aí, pensando um pouquinho, consultando o Espírito Santo, Senhor, o que me deixa entorpecido e que eu preciso reagir e que eu preciso me despertar, porque senão eu estou correndo muito perigo. E o Senhor foi me lembrando de algumas coisas que vieram e que visitaram o coração da gente, e que no coração de muitos de nós se instalaram essas coisas nos últimos anos. Bom, a gente saiu, pelo menos foi a notícia que a OMS deu, que a gente saiu de uma pandemia a domingo. Que bom, mas todos nós entramos nela, né? E foi um susto, mexeu com todo mundo. Eu, durante a pandemia, depois que o pessoal já podia voltar para a rua, né? Eu atendia muita gente que queria conversar, queria colocar as coisas em dia e tal. E eu passei umas experiências tão interessantes. Às vezes, numa tarde, eu atendi uma família inteira que vinha para confessar, para conversar. Entrava a esposa, depois entrava o marido, depois a esposa, depois os filhos. E eu achei engraçado porque cada um chegava contando como tinha vivido aquele negócio. Todo mundo passando pela mesma coisa, mas cada um passou do seu jeito. E às vezes entrava o marido, aí o marido sentava: para, posso dizer uma coisa para o senhor? Vê se o senhor me entende. Eu não estou dizendo que eu gostei da pandemia, não, mas sabe, que
no fundo, toda uma coisa boa, porque eu fiquei trabalhando em casa, então eu tive mais tempo para ficar em casa, fiquei mais tempo com a minha família, com os meus filhos, sabe? Olha, teve coisa boa, que bom, eu estou pelo menos, né, tem que gerar uma coisa, saiu lá, entrou a esposa, padre, me dá uma solução, porque eu tive vontade de matar essa pessoa saindo daqui agora, porque ele ficou demais em casa, e eu já não estava aguentando mais, eu não vi a hora de botar ele para a rua, olha, foi terrível, meu filho, que coisa, e eu pensando, engraçado, todo mundo viveu a mesma coisa, cada um do seu jeito, mas irmãos, eu não sei, eu acho que quem tem muito contato com pessoas no seu trabalho, né, deve, mesmo que não tenha que lidar muito com isso, mas deve perceber o quanto as pessoas estão frágeis emocionalmente, psicologicamente. A gente chama tudo de estresse, né, mas são coisas diferentes. Como tudo tem se resolvido no grito. Eu conversava um dia desse com uma diretora de escola que dizia: padre, a vida da gente agora é acudir jovem com crise de ansiedade e apartar a briga de criança que não sabe conviver. Porque uma criança que tinha 5 anos quando começou a pandemia, ela hoje tem 8, ela passou 2 em casa, tadinha, ela não. Então as crianças estão saindo faísca das crianças ali na escola, mas é o que? É a vida. Mas todo mundo se ressentiu um pouco de tudo isso. E aí não bastasse a pandemia, aí veio a guerra na Ucrânia. E quando começaram as coisas, agora a gente se acostumou com ela. Gente, a gente se acostuma até com o que não presta, né? Mas levanta. Mas quando começou, todo mundo tremeu na barra até agora explode tudo, agora vai se, né? Quem mora na Europa, então, meu Deus do céu, né? Que eles têm mais vivência dessas coisas do que a gente. Eu tenho alguns amigos lá e pessoas de família e conversava, olha, está todo mundo com a impressão de que vai, sabe, daqui a pouco acontecer alguma coisa ruim. E não bastasse isso, a gente que mora no Brasil ainda teve todo esse ambiente político, não quero saber de falar de política, mas todo mundo pirando na batatinha. Meu Deus! E aí chega o apóstolo Paulo e diz para a gente: despertem. Desperta do que, Paulo? Desse torpor, que para uns pode ser desânimo. Irmãos, quanta gente desanimada para viver, para sonhar, para arriscar algo, para acreditar. Eu hoje, antes de vir para cá, sempre a Santa Missa, acabou a missa, entrou uma mãe chorando: padre, eu sei se o senhor marca o horário do meu filho está tomando 3 remédios, ela falou o nome dos remédios. Eu falei: meu Deus do céu, 3 remédios, ele está com depressão. Quantos anos? 15 anos. Tem dia que ele não consegue levantar da cama. Para que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida? Bom, um menino de 15 anos que não tem nenhum tipo de estrutura para se defender de um negócio desse, mergulha numa depressão. Mas mesmo quem não tem esse traço, essa tendência à depressão, é visitado pelo desânimo. E desânimo entorpece a gente. Sabe, a gente acostuma a levar a vida, como diz o filósofo de Xerém: deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe, a gente vai levando a vida de qualquer jeito. E ao invés de ser o que Jesus sonhou para a gente, luz nesse mundo, a gente apaga por dentro e vai levando. Qualquer coisa tá bom. Algumas pessoas estão entorpecidas pela tristeza. O Antigo Testamento diz que a tristeza já matou a muitos. E eu não sei se você é capaz de reconhecer isso, talvez em alguém que você conheceu ao longo da sua história. Mas olha, a tristeza mata de verdade. E tristeza vicia. Sabe, a gente vicia em tristeza quando a gente vicia num olhar para a vida hipercrítico. Nada está bom, ninguém está bom, nada presta, nada é o bastante. A gente vicia em tristeza quando a gente é
começa a ficar azedo, e a primeira palavra da gente é sempre uma palavra de repreensão, de crítica, para apontar erros, para apontar defeitos nas coisas, nas pessoas, em tudo. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, que um dia, quando eu percebi isso, eu falei: meu Deus, tem alguma coisa aqui muito, vamos orar por isso. A primeira palavra que essa pessoa dizia era sempre a palavra não. Era um jeito, né? um vício de linguagem da pessoa, mas muito estranho, né? Porque a primeira palavra era não. Você quer água? Não. Mas está calor hoje? Eu não quero sim. Você está bem hoje? Não. Mas caminhando, estou levando. Qualquer coisa que você perguntasse, ou qualquer frase que ele fosse começar, a primeira palavra era não. E era uma pessoa, depois a gente começa a juntar as pecinhas, né? Entorpecida pela tristeza. Acho que ele dizia não, no fundo era para a vida. Não. Irmãos, a gente pode estar entorpecido por outra coisa. A gente pode estar entorpecido pela raiva, revolta, sabe? É como se a gente vivesse na defensiva, porque eu já sofri tanto, eu já me decepcionei tanto, que agora também eu vivo me defendendo. Eu conheci uma pessoa que disse para mim uma vez: até que me prova o contrário, para todo mundo que chega perto de mim é problema. Rapaz, que coisa, as expectativas são baixas, pelo visto, né? Muito. Tá bom? Não sei se é uma boa maneira de viver, não. Às vezes a gente tem tanta preocupação em se defender que a gente acaba abrindo mão de viver, entorpecido por essa sensação de... Irmãos, nosso Pai Celestial quer nos despertar de tudo isso, porque não foi para nada disso que Ele nos fez. E essas coisas todas podem visitar o nosso coração? Podem. O desânimo pode vir? Pode. A tristeza pode chegar no coração da gente? Claro que pode. O fato de você ter sido machucado 1, 2, 3 vezes pode tornar você uma pessoa que tem a tendência a se defender? Claro. Mas o negócio é que nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele vive aqui. E Ele, como Jesus tem dito hoje na missa, ontem, se você for à missa comigo, o Espírito Santo é nosso defensor. E sabe que Ele não é nosso defensor nas brigas que a gente possa ter com alguém. Espero que você não esteja brigando com ninguém, mas tem gente que decide brigar com a gente, né? O Espírito Santo, ele não é meu defensor no meu litígio com fulano ou beltrano. O Espírito Santo é meu defensor nas brigas que eu tenho aqui dentro. E eu preciso lutar para não deixar o desânimo tomar conta de mim, a tristeza tomar conta de mim. Eu preciso lutar para não me tornar uma pessoa tão defensiva a ponto de parar de viver. E o Espírito Santo está a postos para me defender de tudo isso, porque Ele quer que eu viva livre e não amarrado por essas coisas. Irmãos, a melhor coisa do mundo é a gente viver livre. Eu não preciso olhar para todas as pessoas que se aproximam de mim como se elas fossem problemas. É gente. Gente dá problema? Dá problema, mas é gente. É mais do que problema, pelo amor de Deus. Eu não preciso viver desanimado com as circunstâncias, e as circunstâncias são essas que são. Mas olha, eu tenho muitos motivos para me animar, para ter esperança. Sabe, peraí, Deus é maior que as circunstâncias. Antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, eu tive uma crise de desânimo muito grande. Eu já estava com 20 anos de padre, imagina, vou fazer 24 anos de padre esse ano, ancião, né? 20 anos de padre, e bateu um desânimo, rapaz, e o negócio foi crescendo, porque tem umas coisas que a gente percebe que vão crescendo dentro da gente, e foi crescendo um desânimo, e eu estava fazendo as coisas meio que um piloto automático, sabe como é que é? Eu fazia tudo que tinha que fazer, do lado de fora, acho que ninguém percebia muito não, mas aqui dentro, tudo cinza. Eu estava
achando que nada estava bom, nada estava ficando legal, nada tinha mais gosto. Meu Deus do céu, como é que esse negócio vai parar? Mas é como se eu estivesse descendo uma ladeira sem freio. O que eu faço? Numa quarta-feira, não esqueço disso até hoje, numa quarta-feira, última quarta-feira do mês, a gente tinha um tempo de oração na igreja de noite, e eu já estava ficando incomodado, porque eu falei, eu vejo um monte de gente aqui para rezar, e eu lá tenho que puxar a reza, vontade zero de rezar, e sei lá o que eu vou falar, e foi me dando nervoso, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Manda uma dor de barriga para eu não ter que descer para a igreja, para ficar, eu já estava querendo fugir do negócio. Um amigo meu que mora em Belo Horizonte me manda nessa hora um zap com uma frase, um parágrafozinho da pregação do pregador lá dos Estados Unidos, que ele tinha assistido e me mandou. E a pregação, a frase, o parágrafo dizia o seguinte: nosso Deus não é determinado pelas circunstâncias, Ele é soberano, de tal maneira que num minuto Ele pode fazer com que todas as coisas tomem outra direção. Os prognósticos humanos não determinam o coração de Deus. Ele continua livre para fazer o que quiser. Irmão, quando eu juro para você, quando eu li isso, eu estava na cama, eu levantei da cama, peraí, os prognósticos humanos não determinam o coração de Deus. Eu estava desanimado, já naquele tempo, antes da pandemia, porque eu estava achando que a vida estava muito pesada, as coisas estavam muito complicadas, o mundo muito esquisito, a igreja também, tudo muito esquisito, eu muito esquisito. E eu falei, peraí, os prognósticos que eu posso dar para isso tudo que a gente está vivendo, vai de modo, se fizermos as contas, daqui a 10 anos, esses prognósticos não determinam Deus em absolutamente nada. Num minuto, Ele é capaz o bastante de reverter o rumo dessas coisas todas. E se eu tenho circunstâncias que me pressionam, eu tenho Ele aqui dentro, me libertando disso. Irmãos, sem brincadeira nenhuma, foi, sabe aqueles remédios que você toma e papum? Olha, eu não sei o que é desânimo, já tem esses anos todos, uns 4 ou 5 anos. E foi uma luva, porque quando veio a pandemia, não dava para desanimar, não dava tempo. A gente tinha que tentar fazer alguma coisa pelas pessoas, a gente tinha que tentar estar perto delas de alguma maneira. Peguei Covid 3 vezes, cheio, né? Sabe, a gente tinha que estar perto delas de algum jeito. As pessoas precisavam de algo, não dava para desanimar. E não foi mais uma coisa de piloto automático, não, era real. Eu sei que a minha tarefa aqui não é solucionar problemas, mas eu sei que Deus me colocou aqui agora para tentar dar um pouco de esperança para essa turma. Então vamos embora, vamos lá. Um colega me disse uma vez, a gente parece que a gente está no Titanic que está afundando. Eu falei, meu filho, se a gente está no Titanic, eu sou da banda do Titanic, sabe? A banda afundou tocando. Eu afundo tocando, vamos embora, não tem tempo ruim, vamos embora. Irmãos, eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar que, olha, desânimo pode entorpecer a gente. Você vai entrando, né? Sabe, como uma névoa que vai te envolvendo. Daqui a pouco você vai ver, você está, se deixando levar porque alguém disse, porque alguém falou, porque o prognóstico é ruim. Peraí, desperta disso. Ei, se preserva um pouco disso, viu? Afinal de contas, o negócio para trazer notícia ruim, né? E parece que a gente também gosta, né? Porque a gente dificilmente alguém procura notícia boa. Eu descobri um site espanhol, um site católico espanhol, que nunca tem notícia ruim. É o primeiro que eu abro de manhã, para ver, porque depois eu abro porque tem muita notícia ruim. Eu falo, eu vou me blindar um pouco, aí eu boto sempre. Eles têm notícias de coisas boas que estão acontecendo no mundo todo, testemunhos de gente fazendo coisas bonitas, e eu gosto de, ei, que beleza, Deus está trabalhando, cara, e olha, Deus trabalha muito mais do diabo, fique seguríssimo disso, seguríssimo disso. Não deixe o desânimo entorpecer você. Cuidado para não colocar as coisas fora do lugar, porque isso também nos entorpece. Sabe, nós somos cristãos, então
nós estamos vivendo um mundo que nos pressiona de maneira enlouquecedora. Mas cristãos não se deixam formatar pelo mundo. Cristãos são transformados pelo Espírito Santo. Cristãos sabem que o grande alvo da sua vida é se tornar parecidos com Ele. Esse é o alvo da vida de um cristão. Ponha isso no lugar, o resto todo vai para o seu cantinho. Se você inverte a posição das coisas, você vai ficar entorpecido também. Se o seu alvo é permitir que o Espírito Santo vá talhando você de uma tal maneira que você vai se tornando parecido com Jesus, eu não consigo imaginar uma pessoa parecida com Jesus que não tenha marcas de cruz. O Espírito Santo vai usar até as suas cruzes para moldar você, para tornar você quem você deve ser. E quando você tem isso em primeiro lugar, o resto se ajeita. Bom, aí a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida familiar, a minha vida isso, aquilo, vai tudo para o lugar. Se você embaralha o meio de campo, há pessoas que se entorpecem, por exemplo, com o trabalho. E isso pode entorpecer. Sabe? Padre, o senhor fala que padre não trabalha. Exatamente, padre não trabalha, padre só se diverte. Mas eu conheço pessoas que trabalham bastante, e algumas eu conheço o suficiente, porque são da família, para saber que quando você se entorpece, por exemplo, com o trabalho, você corre o risco de jogar pela janela. Você tem de mais precioso, por exemplo, sua família, seu casamento, sua saúde. Portanto, entorpecer-se não é bom com nada, nem com aquilo que parece que está trazendo algum benefício para a gente, como por exemplo o trabalho. Você está pagando quanto para ter o que você tem? Faça as contas, pelo amor de Deus, né? Não, eu estou pagando o meu casamento. Isso não é um preço alto demais, não. Não estou pagando os meus filhos, eu não vejo. Eu já ouvi pais dizerem que o maior arrependimento deles foi não ter visto os filhos crescerem. Estavam na mesma casa. Faz as contas, cara. Será que você não está entorpecido com o trabalho, não? Mas eu parar de trabalhar. Eu falei que você parar de trabalhar. Alguém falou que você parar de trabalhar? Ninguém falou isso, não. A gente só está falando que isso pode entorpecer você. Há uns anos atrás, eu tive apesar de pai não trabalhar, pai só ser divertido, mas eu tive uma estafazinha. Aí o médico que estava comigo falou: o senhor já está com 40, o senhor sabe o que significa isso? Eu falei: não, é fácil. Eu falei: que beleza, né? Morrer rápido é bom. Ele falou: não, você cuida, a gente faz piada, mas o médico estava, né? Vai devagar, cuidado, não sei o que, chegar lá. E aí eu me peguei um dia, falando para mim uma coisa, e ele deu uma puxada de orelha. Eu comentei comigo, meu Deus, eu estou trabalhando que não doido. Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo: esse é o seu problema. Você devia trabalhar como um sábio, não como um doido. É isso que está deixando a sua saúde mal. Eu não te chamei para trabalhar como um doido. E aí eu entendi a partir daquele dia que toda vez que eu achar que eu estou agindo como um doido, está na hora de parar. Porque eu sou cristão e eu não fui chamado para trabalhar como um doido, me matar como um doido, ou qualquer uma dessas coisas como um doido. Deus me chamou para ter sabedoria, para fazer aquilo que é preciso, na medida certa, na hora certa, dar fruto, e não ressecar por agitação. Irmãos, a nossa agitação não faz a obra de Deus, não, viu? E eu posso me entorpecer em agitação. Não paro nunca. 7 dias na semana, 24 horas por dia. Isso aqui ajuda, que é uma beleza, né? E ontem eu caí na bobeira de pegar isso aqui antes da missa das 8, que é a primeira vez que a gente tem lá, já estava cheio. Eu falei: meu Deus, o povo não para, né? Cheio. E o pior, eu já falei que eu acho que o meu WhatsApp tem um defeito. Quando eu respondo uma mensagem, aparecem 5. Não sei se acontece com você, eu nunca diminui, né? Você responde, aí a pessoa fala: ok, então como é que a gente faz? Aí a pessoa quer resolver. Aí eu respondo depois de 2 semanas, que é para ver se a pessoa esqueceu. Mas, rapaz, desperta.
gente foi chamado para viver a vida e não para ser atropelado por ela, irmão. A gente foi chamado para dar fruto e não para secar, empurrado pela agitação do vento. O Senhor quer que a gente dê frutos e que a gente faça a coisa certa, na hora certa, na medida certa, que a gente fale a coisa certa, na medida certa. Mas para isso eu preciso estar atento a Deus, despertado. Bom, mas o que pode me despertar dessas coisas todas, né? Eu tenho umas sugestões, vou dizer só uma ou duas. A primeira delas me ajuda muito para fazer a gente despertar quando a gente está num tempo de torpor, com desânimo, tristeza, trabalho, agitação, o que quer que seja. Não sei o que a pandemia e os etc. trouxeram para a sua vida. Para alguns foi agitação. Não posso parar, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Para outros foi desânimo. Meu Deus, o mundo está horrível, não quero vontade de ficar na cama. Uma coisa que costuma ajudar muito a gente a despertar o coração da gente desse torpor todo é gratidão a Deus. Aprender a agradecer e louvar a Deus. Eu imagino que vocês estão todos hoje, uma segunda-feira, que não é um dia exatamente favorável para nada, né? Vocês estão aqui numa igreja, essa hora da noite, numa segunda-feira, então eu imagino que vocês são gente boa, gente de Deus, e que vocês rezem, ainda que seja com Deus do deito, com Deus do levante, a graça de Cristo, do Espírito Santo, e para, né? Pelo menos isso deve ir, né? Mas a sugestão que eu tenho é que a gente pudesse tentar melhorar um pouco esse negócio, porque a nossa comunhão com Deus é o que nos faz melhor nessa vida. É o melhor recurso que a gente tem dentro da gente. E quando a gente aproveita a nossa comunhão com Deus para bendizer a Ele, louvar a Ele, agradecer a Ele, isso refaz a alma da gente. Irmãos, a gente não foi feito para amargar, ressentindo, criticando, amaldiçoando, se revoltando. A gente foi feito para receber e por isso ser grato, ser capaz de louvar, se sentir abençoado, ser alguém reconhecido. Essas coisas fazem bem no coração da gente, porque ele foi feito para funcionar desse jeito. Quando você decide ser grato a Deus, isso desperta você desse torpor da vida e faz você estar atento. E de repente você vai percebendo como Deus tem sido cuidadoso e como você tem motivos para se sentir abençoado por Ele. Há pessoas que decidiram de antemão se sentir não abençoadas. Então, para elas, nada está bom, tudo está errado. Cultivam isso, entorpecem-se nisso. Há pessoas que se decidiram a reconhecer o quanto são abençoadas. E elas vivem assim. E elas encontram motivos para agradecer a Deus, porque há muitos. E quando a gente encontra motivos para agradecer a Deus, irmãos queridos, a gente vai abrindo os olhos da nossa alma para perceber mais motivos que a gente não via. Isso não é uma fantasia, isso é real. Acostume-se a bendizer a Deus, a louvar a Deus. E você vai ver como isso vai fazer bem para a sua alma. E como de repente você vai perceber, meu Deus, como eu sou cuidado pelo Senhor. Como Ele olha para mim. Como Ele é bom. Mas tem acontecido coisas complicadas. Tem, mas no meio de todas elas Ele vai comigo. Eu, esse ano que passou, em junho, finalzinho de junho, dia de nosso perpétuo socorro, a minha mãe faleceu. E minha mãe faleceu, eu não estava no Brasil, eu estava numa peregrinação, eu tinha ido a Medjugorje, eu estava voltando. Então eu estava em São Giovanni Rotondo, terra do Padre Pio. De repente chega um telefonema. E nós não estávamos esperando. Minha mãe faleceu sentada no sofá da sala com um terço. Mas faleceu, gente. E eu estava longe da Juju. E
Era 8 horas da noite, quando eu soube lá, quando eu sei, eram 4 horas da tarde aqui, correria para voltar para o sepultamento dela. Então, falei para o meu irmão, segura a peteca aí, eu quero chegar para sepultar. A gente aperta aqui, vai lá. A agência se ligou lá, conseguiu sair de São Giovanni, botou um táxi voando literalmente no chão, para chegar em Roma, pegar um avião, ir para Lisboa, de Lisboa vir para o Rio, 24 horas viajando sozinho, e é incrível. Mas a gente encontra a gente conhecida até um avião de Roma para Lisboa e Lisboa para o Rio de Janeiro. Opa, as pessoas não tinham nada a ver com o que eu estava vivendo. Minha mãe falou, padre, o senhor pode abençoar a coisa com ela, senhor Deus. Mas rapaz, eu não sei se você já passou por isso. Eu senti uma dor aqui, que era física, não era uma dor aqui, era aqui, doía aqui, é como se estivesse apertando aqui. É aquela coisa de querer chegar. E deu tempo para Chuchu para conversar com Jesus, né? Porque era viagem, né? E eu fui falando com ele. A primeira vez que eu falei, poxa, se o senhor podia ter atrasado 2 dias, porque eu ia chegar naquela semana, para eu poder estar ali, né? E aí no avião, aí para Lisboa, eu entendi, o senhor dizia para mim que ele não tinha adiantado, ele tinha atrasado de fato 2 dias, porque 2 dias antes do falecimento da minha mãe, eu estaria na Bósnia e Herzegovina, e eu não ia chegar para o sepultamento de jeito nenhum. Então ele esperou eu chegar na Itália para poder. Ele falou, não, pensa bem, eu atrasei 2 dias. É verdade, Senhor. Ela estava no lugar certo, né? E eu também estava, né? E o Senhor também estava. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já falei para tanta gente que o Senhor é bom. Eu não aceito que justo agora alguma coisa se intrometa entre a gente para me fazer pensar diferente. O Senhor continua sendo bom. Ela estava no lugar exato. Eu também estava. Foi tudo perfeito, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E aí eu lembrei de um salmo que eu gosto muito e que eu já conversei com tanta gente sobre ele. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. E vim falando o salmo de lá até aqui. Senhor, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, também no luto, também na tristeza. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha mãe me ensinou a louvar o Senhor. Única vez na vida eu caí na bobagem de querer falar uma coisinha reclamando de Deus. Minha mãe deu um tapão na minha boca que eu nunca mais esqueci. Nunca mais falei. Funciona às vezes, né? Não. Vou louvar o Senhor. Cheguei quarta de noite, quinta de manhã, sepultei minha mãe. Sexta eu dormi o dia inteiro. Sábado eu tinha missa. E a missa com as crianças, então eu fazia tudo para não estar fora. E aí fui celebrar a missa com as crianças. E o salmo da missa era: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Irmãos, doeu pra caramba. Mas sabe o que eu descobri? Que o Espírito Santo, quando a gente tem um coração grato a Ele consegue juntar 2 coisas que nenhum ser humano junta: sofrimento, paz. Quando a gente ama a Deus, quando a gente confia no amor que Ele tem pela gente, e sabe que esse amor não falha, o Espírito Santo junta aqui dentro 2 coisas. E aí o coração está doendo, a gente está sofrendo, mas ao mesmo tempo a gente tem paz. Eu não sei explicar muito bem para você, mas sabe, eu acho que as pessoas percebem isso, mas elas não entendem. Aí as pessoas que chegam perto da gente, olham assim, depois dizem para quem está do lado: a ficha ainda não caiu. Caiu sim. Caiu. Só que
Desde que Jesus passou pela cruz, essas duas coisas, sofrimento e paz, elas podem se encontrar. E quando você está na cruz e decide não permitir que nada nesse mundo se intrometa entre você e Ele, e encontra um jeito de bem dizer a Ele, de dizer a Ele que a sua história com Ele não mudou, apesar da dor, apesar da cruz, pronto, sofrimento e paz se unem. E isso é algo que só o coração de um cristão consegue experimentar. Cristãos são gente de carne e osso, sofrem, sentem dor, sentem saudade. Tem um monte de vezes na vida que a gente não entende porque que Deus está fazendo a coisa do jeito que está fazendo. Mas cristãos são pessoas que, mesmo quando têm o coração sofrido, conseguem experimentar paz. Tenta fazer isso. Ainda quando vier a cruz, diz para Ele: Senhor, eu continuo confiando em Ti. O Senhor é bom. E não é a minha dor que muda a sua vontade. Porque eu sei que o Senhor vai comigo no meio de tudo isso. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, a tristeza visita o coração da gente, visita, mas não entorpece o nosso coração, para que a gente fique prisioneiro da desesperança, da revolta. Um cristão não precisa viver em revolta, porque a gente se debate na cruz quando a gente imagina que foi esquecido dela. Um cristão, um filho de Deus, sabe que não foi esquecido na cruz. Então ele passa pela cruz, mas não se debate nela. Ele passa pela cruz confiando, se entregando, louvando, e é desse jeito que ele vence a cruz. Tenha ela o nome que tiver: luto, solidão, depressão, câncer, desemprego, separação. Nenhuma dessas coisas é maior do que o amor que Deus tem por nós. Quando a gente se agarra nele, a gente passa por essas coisas todas. Elas nos surpreendem, mas não surpreendem a Ele. E Ele segura a gente na mão. E a gente passa por tudo isso desperto, vigilante, com o coração livre em Deus, decidido a viver cada dia como um presente e não acumular fardos sem fim sobre os ombros. Não sei como é que você decidiu viver a sua vida, mas se você estava sendo entorpecido por algo, desperta. Decida-se viver como uma pessoa que confia no Pai que tem no céu. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida sem saber o Pai que a gente tem. E quando a gente descobre, irmãos, tudo muda. Tudo muda. A vida fica cor-de-rosa? Fica não. Filhos de Deus passam pela cruz, mas sabem que não foram esquecidos dela. Desperta e ajuda quem Deus colocou do seu lado a despertar também. Há muita gente entorpecida, sabe, sendo envenenada por esse desânimo que vai minando as forças, por essa desesperança que faz com que as pessoas liguem o piloto automático, e elas estão vivendo, mas estão vivendo só do lado de fora, do lado de dentro, apagadas. De repente Deus colocou você do lado de alguém, para você fazer a diferença na vida dessa pessoa. E quem sabe, sem ter que dar uma aula de teologia, que talvez você não tenha, né? Não precisa dizer para essa pessoa: olha, eu sei como é que é, eu já passei por algo parecido com o que você está vivendo, mas olha, a gente não está sozinho não, cara. Confia. Deus pode tirar bênçãos até do fundo do poço no qual a gente caiu. Confia nele, olha para ele. As circunstâncias não são maiores do que Deus, não. Ele vai te mostrar, o Senhor vai te mostrar o que dizer. Agora você pode, de repente, estender a mão e arrancar alguém que está sendo
engolido por um naufrágio do seu lado, esteja desperto e seja um instrumento de Deus para despertar mais alguém. Irmãos, a gente está num tempo que precisa de pessoas que se movam, sabe? Não estamos mais em tempos para alguém imaginar que, bom, talvez alguém tenha que falar de Deus para essa pessoa, mas é o padre. Um dia alguém vai falar. Se Deus te colocou num lugar, você tem a certeza que não foi só para você alcançar os seus interesses ali. Ele tem interesses ali. Desperta e perceba. De repente você vai olhar para o lado e aquela pessoa que está trabalhando do seu lado há anos e que já falou para você que está meio deprê, que está meio desanimado, você vai poder ter uma conversa diferente com ela. Ela vai dizer para você virou crente? Eu falei, não, eu resolvi falar do que eu carrego aqui dentro. Sabe, esse mundo do qual a gente reclama tanto podia ser um pouquinho menos feio se você que carrega tanta coisa boa aí dentro botasse isso um pouquinho mais para fora. Não fique esperando um padre, uma freira, sei lá quem. Não dá, gente. Deus colocou você do lado de alguém, pois é tu mesmo. Fale algo para essa pessoa. Mas eu não sei falar, abre a boca, Deus vai colocar a palavra certa. Tenha compaixão dessa pessoa e ela vai sentir a sua compaixão por ela. Mas há muita gente entorpecida que precisa voltar a viver. Deus está chamando a gente, desperta, para que a gente possa acordar outros. E quem sabe, começando dentro da própria casa da gente. Vou falar em desperta, desperta. Você pode acordar um pouquinho? Vamos parar por aqui, senão ninguém aguenta, né? Eu queria convidar você a gente fazer uma oração, podemos? Mas eu não vou confiar que você vai rezar se sentado. Eu pedi para você fechar os olhos. Eu só vou ter que chamar, né, o padre para te levar embora para cá. Você vai dormir. Então eu pedi para você ficar em pé, pode ser assim. E agora em pé, aí eu já acredito que você não vai dormir tanto. Se você quiser fechar os seus olhos um pouquinho. Primeiro eu queria orar por você. E depois convidar você a gente orar juntos. Eu quero pedir ao Pai do céu pela sua vida. Eu não faço ideia do que você está vivendo, mas eu tenho certeza absoluta que o Pai do céu conhece cada detalhe. Cada detalhe. O que importa de verdade saber, Ele sabe. Por isso eu peço ao seu Pai, que nessa noite venha visitar você de um jeito todo especial. Pai querido, às vezes a gente se sente sozinho, porque a gente não sabe o Pai que a gente tem. Eu te peço nessa noite, vem socorrer esse meu irmão, essa minha irmã, que vem te buscar aqui hoje. Esse meu irmão, essa minha irmã, não precisa de mais alguém, precisa de um Pai. Vem hoje e entra nessa vida. Senhor, se esse coração se abrir um pouquinho para Ti, o Senhor sabe como entrar e como ir chegando aos pouquinhos com amor e como ir tomando os espaços. Pois então é isso que eu te peço, Senhor. Que não seja uma visita de uma noite, que o Senhor hoje entre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e a partir de hoje vai tomando cada pedacinho, cada espaço do seu coração, para que essa vida mude de verdade. Hoje, Senhor, nenhum de nós veio à igreja, a gente veio à tua casa para te buscar. Fala com cada um de nós nessa noite. Se o coração estava agitado, ansioso, acalma esse coração. Se o coração estava decepcionado, ô Senhor, o Senhor não decepciona a gente nunca. Todos os outros podem falhar, todos os outros podem nos machucar, o Senhor não nos machuca nunca. O Senhor é fiel. Senhor, abençoa
abençoa esse meu irmão, essa minha irmã. E eu te peço nessa noite, como um sinal da sua bênção de amor, traz cura para a sua vida. Aquele que chegou aqui hoje adoecendo, seja curado pelo teu Espírito Santo. Aquele que chegou aqui hoje com a mente dando voltas, sem conseguir dormir, Senhor, que hoje a tua paz se instale na mente, nos pensamentos, nos sentimentos desse irmão, dessa irmã. Pai querido, eu creio, eu sei que o Senhor está aqui hoje. Então vem com a tua bênção de paz e desfaz as brigas que estavam acontecendo dentro de nós. Eu fico em casa, eu vou embora dessa casa. Acaba com essa briga aqui dentro, Senhor. Eu continuo esse casamento, eu jogo isso pro alto. Acaba essa briga dentro de nós, Senhor. E vence tudo isso. Senhor, nós oramos juntos agora. E a nossa oração nessa noite é uma oração de gratidão. Senhor, eu preciso despertar da minha apatia, do meu desânimo. Eu preciso despertar daquela tristeza que eu estava cultivando, só reclamando. Eu já estava afastando as pessoas de mim, o tempo inteiro reclamando, brigando. Eu não quero mais viver nesse piloto automático. Nessa noite eu quero despertar de tudo isso. O Senhor tem para mim uma vida nova. E o meu despertador vai ser o meu louvor. Obrigado, meu Deus, porque a gente tem passado juntos por tanta coisa e o Senhor não falhou nenhum dia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me trouxe aqui hoje para me acordar, para me dizer que chegou a hora em que eu posso mudar. Talvez eu ainda não possa mudar as coisas fora de mim, mas eu posso mudar. E eu decidi hoje te dar a minha gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas coisas que nós já vencemos juntos. Obrigado porque as coisas que eu estou enfrentando hoje, eu vou vencê-las contigo. Por tudo, muito, muito obrigado. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor vai estar sempre na minha boca, em todo o tempo, na dor, na cruz, na vitória, na alegria, todo o tempo. Eu sei o Pai que eu tenho no céu, eu sei que Ele cuida de mim, e eu sei que eu tenho muitos motivos para agradecer. O Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe o seu interior, renovando a sua alma, despertando o seu coração para um tempo novo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, o seu trabalho, que o Senhor faça de você uma bênção para a vida de muita gente. Onde você chegar, que as pessoas que estiverem perto de você se sintam mais perto de Deus. Que o Senhor faça de você um abençoado e um abençoador, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desperta tu que dormes, perdoador, perdoa teu amor. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina. Deus conta com você, Deus conta com você, por isso escolheu, por isso te escolheu, e te deu uma missão, e te deu uma missão. É preciso prosseguir, amando sempre.
Confia no Senhor.